Pronto, voltou aqui ao ar, vamos continuar. Então, naquele momento ali, Divaldo inventa essa história. Mas o que de fato tinha havido era o seguinte, que depois, até entre conversa que ele teve com ela e com o esposo, o que é que havia? Essa senhora tinha um desequilíbrio na área da libido dela. Não era a primeira vez que ela tinha, inclusive, dessa vez ela tentou trair o marido, mas já tinha havido outra vez. E de fato, Divaldo conta que quando foi aplicar um passe nela, notou que ela era também uma obsidiada de um espírito que instigava ela aos desequilíbrios na área da sexualidade. Então, há outros detalhes que eu tinha ouvido Divaldo contar isso em uma palestra, não foi nem a parte do livro, que depois eu notei que o caso é citado aqui. Mas eu tinha assistido a palestra coisa de uns 20 anos atrás, que Divaldo contou isso em palestra. Porque o livro, como eu havia dito a vocês, é baseado nos vídeos das palestras. As histórias são extraídas das palestras mesmo que Divaldo havia citado. Então, nessa área, como também se dá na área do uso de drogas ilícitas, é gerado um campo de dependência e de vampirização, aonde a indução espiritual encontra subsídios naquilo que a gente citou aqui na semana passada. O ponto fraco que cada um de nós tem. No caso daquela senhora, a área do comportamento sexual dela. E que naquela área justamente era onde eles atuavam. Divaldo depois conta que ela veio, depois de algum tempo ele entrou em contato com a família, ela veio a superar aquilo. Aquela energia que ela tinha foi canalizada para a área de aplicação de passes. Ela começou a ser uma trabalhadora na área de passes no centro espírita. E aquilo, de certa maneira, equilibrou esse campo energético dela. Vamos ver aqui mais um slide. Aqui mesmo na página 200 é abordado outra classe de espíritos que são socorridos na reunião mediúnica. Espíritos suicidas. Nem todos os suicidas são catalogados como almas portadoras de graves desequilíbrios. Entretanto, há aqueles que realmente trazem tal rotulação pelo efeito produzido no próprio psiquismo, consequentemente no perispírito. Genericamente, podemos afirmar que todos os suicidas são vítimas do próprio engano na tentativa de fugirem das aflições. Começando aqui o slide, o que nos chama a atenção quando diz: nem todos os suicidas são catalogados como almas portadoras de graves desequilíbrios, é porque, entre outras situações, inclusive já houvéramos citado aqui há um bom tempo atrás, há suicídios que são assassinatos espirituais, aonde em termos de envolvimento hipnótico, fluídico e de atitude absolutamente tomada na inconsciência pela pessoa, ela agiu mais como uma espécie de vítima de um assassinato do que um suicídio, do que um suicida. Então é uma questão particular que na doutrina espírita a gente aprende a não estabelecer juízo de julgamento a ninguém, porque é algo que só está entre a consciência da pessoa e Deus. Sobretudo nas situações de reparação que as leis divinas sempre propiciam. Porque, olha, se há uma doutrina que é essencialmente consoladora, equilibrante para qualquer situação de sofrimento na Terra e também do suicídio, é a doutrina espírita. É absurdo quando alguns espíritas expressam um julgamento precipitado
ao tomar conhecimento de alguém que houvesse cometido um suicídio, de achar e trilhar um campo de sofrimento para ele, como se tivesse ideia exata do contexto em que houve aquilo. Então não se pode de maneira nenhuma estabelecer um julgamento. Oi, Clênia. E no caso do suicídio espiritual, que o indivíduo é induzido pelo espírito obsessor, Que eu chamo de assassinato. Como é que fica? Eu sei que ele vai ter que resgatar isso, né? Ele que provocou o suicídio. Mas e o espírito que agiu? Olha, todo o processo de resgate do próprio suicídio tem tudo a ver com a consciência individual de cada um. Então, o ponto de haver um processo de autopunição, onde o espírito engendra uma série de doenças, limitantes ou congênitas, resultado do suicídio no qual ele se precipitou, é algo que tem uma variedade e diz respeito ao nível de consciência de cada um desses espíritos. Então vai haver suicidas nessa situação de terem sido envolvidos de forma induzida no hipnotismo, a repercussão ser muito menor ou, em termos agravantes, nula. A questão toda é que vai depender da consciência de cada um. Eu lembro aqui, inclusive, da autora do livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, que na encarnação anterior a essa atual que ela teve, ela se suicidou. E não foi a primeira vez que ela tinha cometido suicídio. Ela já houvera cometido suicídio antes. E na anterior, que está naquele livro Dramas de Bretanha, no qual ela narra o próprio suicídio dela, que ela teve, face todo um apoio espiritual, de adentrar-se no psiquismo dela e extrair as memórias em detalhes do que houve, do que levou ela a suicidar-se e do que ela sentiu no momento do suicídio. No livro Dramas de Bretanha, que ela se suicida atirando-se no lago, ela narra de uma forma que parece que nós estamos assistindo um filme. A sensação de sufocamento que ela teve, o momento em que os peixes começam a comer a pele dela e ela estava espiritualmente ligada ao corpo, o momento em que ela se afogando, quando ela é retirada do lago, o pai dela chega e ela escuta tudo que o pai dela diz ali. O pai dela chega e diz: mas por que você fez isso? Por que você não se lembrou de mim? Porque o suicídio dela, daquela encarnação, teve por foco o abandono que ela fez ao esposo, que era um homem que era médico, amava ela muito desde outras encarnações. Nessa encarnação, casou-se com ela, era um médico, tinha uma situação assim de vida elevada, tinha uma filha com ela e ela não conseguiu superar o temperamento leviano que ela tinha desde outras encarnações. De tal modo que ela resolve fazer uma viagem turística pela Europa, deixa o marido e a filha pequena, e nessa viagem dela, ela passa mais de 1 ano fora de casa. Quando ela volta, a filha e o marido tinham falecido. Primeiramente, foi a filha, porque tinha contraído, me parece, uma tuberculose, e depois o marido em parte de desgosto. E quando ela chega, ela é tomada de um remorso que corre para esse lago. E nisso ela tinha esquecido alguém que amava muito ela desde outras encarnações, que era o pai dela, que é o que chega lá no momento. Então veja,
essa situação ela narra em detalhes no livro Dramas de Bretanha. Agora veja só a questão. No mundo espiritual ela tem uma repercussão enorme de sofrimento. Mas era um espírito que já trazia todo o potencial positivo de ter uma tarefa regeneradora e de recuperação plena, desde que ela, dessa vez, fizesse tudo o que lhe era proposto, o que ela resolveu assumir. Mas aí veja, os dramas que ela teve na encarnação agora, como Ivone Pereira, não foi, por exemplo, ter uma desencarnação cedo. E a gente sabe que muitas vezes uma desencarnação cedo é complemento de um suicídio anterior. Ela não teve uma desencarnação cedo. Está certo que quase desencarnava com menos de 1 ano de idade, porque ela teve uma crise cataléptica que foi dada como morta, quase era enterrada, mas a mãe dela fez uma prece a Maria de Nazaré e na prece conseguiu despertar Ivone. Mas veja, Ivone não teve, por exemplo, um problema de saúde grave que a impedisse, inclusive, de exercer como exerceu brilhantemente a mediunidade, porque ela faleceu com o quê? Com 83 anos de idade. 80 anos, 83 anos. Foi no ano de 1983. Ela faleceu com 83 anos. Porque Ivone reencarnou no ano de 1900. Exatamente no ano que Bezerra de Menezes desencarnou. Inclusive Bezerra de Menezes já tinha sido pai de Ivone em outra encarnação. No plano espiritual, Ivone tem de guia espiritual aquele que tinha sido pai dela, Charles, Bezerra de Menezes, que já tinha sido pai dela em outra encarnação, e ainda teve até a juventude um terceiro guia, que foi o Roberto Canelejas, que tinha sido o esposo dela, ao qual ela havia feito todo o sofrimento e continuava amando ela. Então havia uma equipe espiritual também bem forte, né? Mas por outro lado, vejam, ela teve a prova difícil, entre aspas, né, de não se casar, porque muitos dizem que prova mais difícil é se casar, mas ela achou que era não se casar. Para ela foi a prova difícil, porque ela trazia a aspiração do casamento muito forte, desde a encarnação anterior, né? Ela trazia e nessa não pôde se casar, porque inclusive não merecia, faça o que fez na encarnação anterior. Então ela não se casou e teve o fato também de ter a vida plenamente dedicada à mediunidade e ao espiritismo, à caridade, e de ter voltado assim todas as energias vitais, espirituais dela para essa área. Mas é isso, eu lembrei esse caso de Ivone para mostrar que não é porque se matou no suicídio numa encarnação anterior que, poxa, agora na próxima tu vai nascer aleijado, tu vai nascer de tal. E isso não existe, não se pode fazer essas deduções, porque há uma variedade de possibilidades imensas, não é desse modo. Então, genericamente, analisando aqui só o final, podemos afirmar que todos os suicidas são vítimas do próprio engano, na tentativa de fugirem das aflições. Então, não deixa claro de ser vítima de si mesmo. É verdade que, longe de ser um ato de coragem, tem que se ter pelo lado que é um ato de covardia, de não se querer enfrentar o sofrimento ou desequilíbrio que causou nessa vida ou em vidas anteriores, e de achar que Deus, ou as leis divinas, exigiu dele algo que ele não dava conta, o que é também uma blasfêmia perante Deus.
Então não deixa de haver todo esse lado. A gente não está aqui também querendo desculpar alguém que comete um suicídio ou acha que isso é meio de fugir, que na verdade não é, e de que por trás não deixa de estar, por alicerce, um egoísmo grande, um orgulho imenso, e de não levar em conta todo o sacrifício de outros, desde pai, mãe, familiares, aqueles que zelaram para que a pessoa atingisse determinada época de sua vida, antes de ter tomado a decisão de cometer um suicídio. Isso é interessante, né? Nessa programação que houve das cartas de psicografado, foram as que foram recebidas, né? Uma foi recebida por uma mãe que o filho foi declarar para ela que era homossexual e ela não aceitava essa condição dele de ser homossexual por conta disso, e eu acho que os problemas advindos, aí ele suicidou-se. Mas não era uma coisa que fazia muito tempo e ele deu a complicação, quer dizer que ele não estava numa situação tão ruim, né? Eu me lembro aqui, né, apenas enfocando para que a gente entenda, às vezes a comunicação de ex-suicidas, depois de pouco tempo da sua desencarnação, um ano ou menos de um ano, mas que também se dá dentro de um campo de singularidade. Por exemplo, eu lembro o caso narrado no livro Missionários da Luz. Tem um caso lá de uma senhora que fica viúva e que, dentre o sofrimento grande que ela tinha também seus méritos. E Alexandre e André Luiz propiciam que ela possa encontrar o ex-esposo, que aparentemente teria sido assassinado, mas na verdade ele tinha se suicidado. Face o sentimento de culpa muito grave que ele tinha por um crime que ele cometeu e que levou ele a ter toda uma série de facilidades materiais que de certa maneira transmitiu para a família e para os filhos, mas que por outro lado o peso de consciência dele disso era muito grande. Ele se mata simulando um assassinato. A esposa tinha certeza que ele tinha sido assassinado. E a espiritualidade, quando ela vai dormir, desdobra ela para ela ter um encontro com o esposo. Mas vocês imaginem, o esposo estava numa situação terrível de sofrimento no mundo espiritual. Mas Alexandre intervém, presta uma ajuda a ele, de tal modo que ele teria condições de ter um encontro rápido com ela e trazer para ela um certo nível de consolo que ela merecia, sem elucidar exatamente o que houve com ele. E consegue isso, viu? Em desdobramento. Ele recebe passes, recebe ajuda espiritual para estar mais ou menos equilibrado. Ela se encontra com ele em sonhos. Ela pergunta sobre quem matou ele. Ela queria saber. E ele tem que dar meias verdades, convidando, dissuadindo ela daquelas perguntas, convidando ela para agradecer aquele momento que Deus, as leis divinas estavam propiciando a eles. Mas vejam, quem lê o livro, isso está em Missionários da Luz, quem lê o livro entende que ele estava no mundo espiritual numa situação bem difícil. E só foi possível aquele encontro porque foi feito o que a gente poderia chamar de um remendo espiritual. Porque depois dali, o desequilíbrio que ele estava iria voltar. Então, a gente tem que assinalar essas exceções, porque às vezes numa carta psicografada há todo um amparo espiritual para que se dê em um nível proveitoso aquela carta, sem também isso querer dizer que o espírito esteja melhor ou menos melhor. É caso do fórum da consciência de cada um.
A gente não pode atinar nada a respeito disso. Vamos aqui para mais um slide. O grau de sofrimento demonstrado pelos suicidas durante a sua manifestação mediúnica guarda relação com a forma e o meio empregado para suicidar. Temos então os suicidas inconscientes ou indiretos, aqueles que cometeram abusos contra si mesmos e anteciparam a desencarnação, que vão fazer as duas separações, suicidas inconscientes e conscientes. O primeiro grande grupo, inconscientes ou indiretos, cometeram abusos contra si mesmos e anteciparam a desencarnação. Vamos juntar com o segundo grupo, porque nós fazemos uma explicação em conjunto. E os suicidas conscientes ou diretos, que planejaram e executaram a destruição do próprio corpo físico. São sofredores imensamente infelizes, presos a remorsos tiranizantes. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Um primeiro ponto aqui importante para nós considerarmos é que Deus, nem as leis divinas, impõem castigo a ninguém. É algo que tem que ser muito bem tirado da mente, da consciência de qualquer um espírito. Não é porque a pessoa se suicidou que estaria sofrendo uma série de repercussões disso, que é um castigo de Deus para ele. Em verdade, é todo um processo de autoflagelação, de autopunição, que a própria consciência do espírito impõe a ele mesmo. Não é Deus, é o espírito que impõe a ele mesmo. Pois não. É muito difícil não, a gente não pode julgar, porque todo espírito tem uma carga espiritual de várias existências, né? Exato. Mas aquele espírito que tenta o suicídio com o propósito claramente de morrer, mas não morre, como é que ele fica diante da lei de Deus? Dá para saber? A questão toda, como a gente havia dito, é como é que ele fica perante a consciência dele. Porque eu digo assim, porque a gente sabe que há um grande número de suicídios proveniente, por exemplo, de pessoas em quadros depressivos, de tratamento psiquiátrico, inclusive com induções obsessivas juntos. O caso mesmo que houve com aquele rapaz em Tacaimbó, estava dentro desse quadro, estava com depressão, havia processos obsessivos que estavam também no tratamento espiritual, e de uma forma súbita, certamente hipnótica, ele se matou. Então há todo um quadro de atenuantes, como às vezes há quadro de agravantes. Os agravantes surgem mais quando a pessoa tentou uma vez, não deu certo, tenta outra vez, houve outra intervenção, quer dizer, houve mais tempo ainda da pessoa refletir sobre aquilo, até que depois ocorre de fato o suicídio. Mas ainda assim tem que analisar questões depressivas, obsessivas, de desequilíbrio psíquico mesmo, e que as leis divinas dentro de cada um de nós é que estabelecem. Mas o que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: primeiro, seja qual for o nível de sofrimento que o suicida impõe a ele mesmo, é o que a consciência dele julga mais adequado para ele se equilibrar. E o segundo ponto é de que, com a revelação espírita, o mais importante é a certeza de que a morte não acabou com a vida, de que ele vai ter outras encarnações,
de que vai haver outras oportunidades, que ele vai superar isso. Inclusive, um grande exemplo que citamos de Ivone do Amaral Pereira. Precisa exemplo maior do que o dela? Inclusive, o próprio livro Memórias de um Suicida, que é a obra, segundo Emmanuel, mais importante do século, que Ivone escreveu não, psicografou, é a obra que estabelece um estudo em conjunto de 5 casos de suicídio, as causas que levou eles a cometerem, o sofrimento da desencarnação, a preparação no plano espiritual e a reencarnação. É um dos livros mais importantes para qualquer um espírita ler. E a reincidência também, né, pessoal? Tem também a questão da reincidência. Esse é um livro que nós temos aqui para vender no Bezerra. Inclusive com 20% de desconto. Na editora, eu me lembro, é um livro que é R$50, a gente tem aqui por 40. Porque é um livro que a gente considera como dever de facilitar a divulgação e de ter mais pessoas que leiam o livro. E realmente é um livro, segundo Emmanuel, é o livro mais importante do século. Assim, ele é muito grosso, né? Se você quiser incentivar, também fala na rádio novela, que é mais... É um livro de 600 páginas, letras pequenas, a semelhança de Sexo e Consciência, né? Agora, com uma coisa que eu acho quase impossível, eu não vou dizer impossível para não ser uma redundância, mas eu digo uma coisa a vocês: ler Memórias de um Suicida e não chorar é difícil, muito difícil. E não só uma vez, mais de uma vez. Porque Ivone do Amaral Pereira, ela consegue, pelo fato de até ela mesma já ter cometido suicídio, ela conseguiu retratar com uma fidelidade minuciosa as cenas e o envolvimento emotivo dos personagens que são reais, de tal maneira que é impossível a pessoa não se sensibilizar e de muitas vezes ir a lágrimas. Bom, vamos aqui para o último slide, que tem justamente a tela do livro Memórias de um Suicida. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. O livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, é leitura imprescindível para todos os que desejam compreender a mente e o sofrimento dos suicidas e a melhor forma de auxiliá-los. Então, aqui fazendo uma rápida referência, quando é colocado de que a justiça de Deus nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia, é, entre outras coisas, que é retratado nesse livro, porque vejam só, é um livro baseado em fatos reais. Os personagens têm os números mudados, mas são fatos reais. E qual é o fato real mais característico e que sempre ocorreu com qualquer pessoa que veio a cometer o suicídio? Sabe qual é? É que se a pessoa tivesse esperado um pouco mais, um pouquinho, o problema que ela achava insuportável estava na iminência de ser resolvido. Mas foi por desdenhar da misericórdia de Deus e achar que não tinha jeito nenhum que a pessoa normalmente comete o ato, quando se tivesse um pouco mais de expectativa, de paciência, teria sido resolvido.
que é o que ocorreu com aqueles que são narrados no livro Memórias do Suicida. Ô Soares, e os casos? Porque tem vários casos de suicídio, né? São 5 no livro. Não, eu sei, estou falando de modo geral. Sai do livro um pouquinho. Uhum. Não tem o caso assim, por exemplo, você tem um relacionamento, você se diz amar ou está apaixonado por fulano, mas fulano acaba aquele relacionamento, aí você, para puni-lo, aí se mata. Comete suicídio. Aí nesse caso, como é que a gente poderia ir fazer uma análise? Se dá assim, a maior causa de suicídio ainda para as mulheres é aquelas que são de ordem afetiva, principalmente as traições, os abandonos. É a causa mais preponderante para a mulher. A mais preponderante para os homens são as falências ou desempregos. Os homens, a questão é mais de fundo material e a mulher é mais de fundo afetivo. Isso significa, em parte, claro, a questão da sensibilidade no caso da mulher, que de certa maneira, isso é dito até no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: de todas as dores. Isso está no capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. De todas as dores que se pode passar, muitos enfrentam a pobreza, a miséria, mas sucumbem ante as provas que afetam o coração. Então não deixa de a prova do abandono, da traição, na área que afeta os sentimentos ser muito forte. Mas por outro lado, nós temos, diante do que a doutrina espírita nos apresenta, o que de fato facultaria superar qualquer prova em qualquer área. Primeiro, saber e ter consciência de que não há prova superior às nossas forças. E em segundo, de que nenhuma prova erra a porta que bate. Então a pessoa muitas vezes quando diz eu não suporto isso, eu não merecia isso, está desdenhando da infinita sabedoria de Deus, associada à bondade e misericórdia, porque na verdade aquilo não acontece, está acontecendo por acaso e está batendo na porta certa, está batendo na porta errada. Eu conheço 2 casos de suicídio no estado que foi repercussão. Um foi Bairro Sarino e o outro é de Marlon Fernandes, que era médico bem sucedido no Recife. Entendeu? Aqui em Caruaru houve até uns casos de suicídio também. Aqui, né? Agora o de Bairro Sarino repercutiu muito, ele foi político lá, aqui no estado, e é de Marlon Fernandes, família tradicional, de poder aquisitivo muito alto. E os 2 cometeram suicídio. Houve uma repercussão muito grande lá no Recife. Depois tu soube qual foi a área básica de causal? Não relataram, não chegou ao meu conhecimento o motivo real. Há aquele caso que eu vou contar aqui só para encerrar a temática nossa, que foi da irmã de Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo Franco, quando era pequeno, assim, jovem ainda, com uns 12, 13 anos, uma irmã dele houvera se casado, inclusive com um homem que era de idade bem mais avançada do que ela, assim, principalmente para a época, coisa de 20 ou 30 anos a mais do que ela, e ela era um homem que não só ajudava muito a família de Divaldo, porque era um homem que era um industrial, era alguém que era bem situado na vida. O que é que houve? Ela soube que o esposo estava traindo ela. E Divaldo já contou isso em mais de uma palestra dele. E o que é que acontece lá? Ela vai tomar satisfação a princípio com a mulher,
que estava traindo o marido dela. E quando constata de que era verdade, ela se mata, se suicida. Divaldo até conta que na casa dele, naquela época, ainda era a época que chegava um telegrama, e chegou um telegrama que a mãe dele não sabia ler e entregou para ele ler. Lê aí o que é. E Divaldo diz assim, o telegrama só dizia isso: Nair se suicidou. Quem tinha mandado o telegrama tinha sido o esposo dela. E essa irmã de Divaldo, que sofre muito no plano espiritual, era um suicídio, como a gente havia citado no caso da mulher, na área de traição, né? E que há até uma situação bem adversa que Divaldo passa nos anos 40, quando surge a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, Divaldo trabalhava na companhia de seguro lá em Salvador, e aí a maioria das empresas no Brasil fechou as portas e desempregou muita gente. Divaldo tinha saído do interior de Feira de Santana para morar em Salvador para estar ajudando a família dele. De repente ficou desempregado. Naquela época ele ainda não conhecia o Espiritismo. Assim, em termos de ter lido livro espírita, ainda não. E aí ele se vê desempregado e se vê fracassado. Qual a causa maior de suicídio para os homens? Esse é mesmo que Divaldo estava se enquadrando. E aí ele conta que, envolvido nesse clima de desassossego e certamente também de influência espiritual ruim, ele ia se atirar lá do elevador Lacerda. Quem já foi em Salvador tem uma ideia da altura que é o elevador Lacerda, né? E no momento que ele ia se suicidar, essa irmã dele, que estava perturbada no plano espiritual, já fazia o quê? Talvez mais de 10 ou 20 anos que ela tinha desencarnado. Mas no momento em que ele pensa em se matar, ela surge na frente dele e dá um grito para ele: "Dê, não faça isso!" Ninguém morre, é algo assim que ela cita. Eu sei que ele sai, é como se ele tivesse em uma espécie de semi-transe. Nessa situação que a gente havia dito de estar relativamente hipnotizado para levar o gesto à frente. Eu sei que aí ele acorda, entre aspas, e aquilo ali passa. E ele não há o suicídio. Mas a situação é assim. Tem essa variedade, mas não há por onde, com conhecimento espírita, qualquer um que já teve noção do espiritismo, ele sabe: olha, o que está havendo muito é orgulho, egoísmo supremo. A pessoa não pensa no pai, na mãe ou irmãos que gostem dele. Não sabe e não leva em conta que o suicídio é uma coisa que vai gerar muito sofrimento nos outros e em pessoas que gostam da pessoa. E naquele momento ela não pensa em ninguém, só pensa em si. Pensa no problema dela, mas não pensa em mais ninguém. É por isso que é um ato de egoísmo extremo. Bom, a hora já avançou. Nós deveremos iniciar um novo tema de hoje a 8 e vamos para a prece de encerramento. Pedir aqui a nossa irmã Lindaci para ser a intermediária da prece.